Família, vamos ao Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, por favor. O profeta Abacuque é um livro pequenininho. Tudo bem, Carol? O profeta Abacuque é um livro bem pequenininho, mas é um livro precioso, maravilhoso, que eu gosto muito. Abacuque é aquele que diz assim, escreve a visão, né, para que possa ler até quem passa correndo. O justo viverá pela fé. Tem aquela oração maravilhosa que a gente lê ela, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o profeta Abacuque, ele começa o livro trazendo Abacuque capítulo 3, verso 2, nós vamos ler. Ele começa o livro fazendo uma reclamação. Ele está olhando o momento da nação, ele está olhando o ímpio prosperar e a igreja não viver as promessas. Ele está vendo as pessoas se desviar e ele se posiciona com alguém com um coração muito duro. E ele apresenta a queixa dele para Deus, ele apresenta a razão dele para Deus. É como aquela pessoa que faz assim, ó. E ele faz isso diante de Deus. Então ele chega diante de Deus e fala assim, ó, eu vou subir na minha torre de vigia, eu vou apresentar a minha queixa e eu quero ver o que o Senhor vai fazer. E aí Deus vai trabalhar o coração de Abacuque, vai ministrar no coração dele, Adriano, coisas que levam a gente a pensar, né, sobre a vida. E aí, no capítulo 3, onde ele vai ter essa conversa com Deus, esse tete a tete, no capítulo 3, no verso 2, nós vamos ler só o verso 2. Ele vai dizer assim, olha, Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e eu me sinto alarmado, porque Deus é poderoso, amém, queridos? Nunca se esqueça que Deus é poderoso. Aí ele vai dizer assim, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Diga comigo, aviva a tua obra. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque, queridos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E se não são as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Porque é pela misericórdia dele, é pela bondade dele que nós vivemos, existimos e nos movemos, amém? Então ele vai dizer essa frase, eu quero falar com você nessa manhã, sobre a marca em uma geração. Feche os olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, fala conosco, ministra no nosso coração para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Quando você vai aqui para Nova York, para o lado de Nova York, você vai ter ali uma cidade chamada Woodstock. Woodstock, nos anos 60, teve um movimento conhecido como movimento hippie. Quem já ouviu falar disso? O movimento hippie, ele criou a geração hippie, que você encontra até hoje, né? Muita gente com essa característica. Eles têm um estilo de cabelo, eles têm um estilo de vida, eles têm um estilo de roupa, eles têm um estilo de calçado, eles têm um estilo de vida. É uma geração hippie. Eles marcaram aquela geração deles. Quando você vai olhar para a geração do cinema, para o cinema criou uma geração chamada geração Marvel. Uma geração Marvel, uma galera que é apaixonada pelo Homem-Aranha, pelo Batman, pelo Superman, pela Mulher Maravilha, pelo Hulk, a geração Marvel, uma geração que foi marcada. Tem a geração games, são gerações que tem várias gerações. Agora, aparentemente, tem uma geração nova sendo aflorada, que é a geração Barbie. Geração Barbie. É uma geração que está aí. Ela é doutrinadora, não se engane. Ela tem um objetivo. Geração Barbie. Mas também tem uma geração. Eu não quero falar dessas gerações, eu quero falar de uma geração com você, que é a geração cristã. Tem uma geração de cristãos na Terra.
de homens e mulheres que temem ao Senhor e andam na presença dEle. E é dessa geração que eu quero falar com você. De homens e mulheres, de jovens, comprometidos com algo maior, comprometido com as coisas do céu, com jovens que estão dizendo não para os chamados do mundo, com jovens que estão dizendo não para as coisas. Queridos, nós temos testemunhos incríveis nas nossas igrejas. Eu converso com os pastores, com os pais, de jovens que estão falando, eu não quero isso para a minha vida, eu quero isso aqui para a minha vida. Nós temos jovens que eles estão chegando até nós dizendo assim, ó, eu quero ser pastor. Glória a Deus, porque se as pessoas não quiserem ser pastor, como que vai ser? Como que nós teremos igrejas? Como que o reino irá avançar? Eu louvo a Deus por um jovem, por uma jovem que se posiciona dizendo, eu quero na minha geração servir ao Senhor. Eu quero fazer a diferença. O que são avivamentos? Porque o Abacuque vai dizer, aviva a tua obra. O que são avivamentos? Avivamento é um despertar, uma renovação, uma marca, uma mudança transformadora. Algo que marca e fica e permanece. Se nós olharmos para os avivamentos da igreja, você lembra de algum avivamento da igreja? Quem aqui se lembra de algum avivamento da igreja? De nome mesmo. Avivamento da Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa, ele aconteceu em 1906, pasmem, Los Angeles, Califórnia. Seymour, um jovem que vem de Houston, Texas, ele vem e começa agora na Rua Azusa, chamar os jovens, chamar o pessoal e chamar a galera e dizer, olha, tem que ter uma vida cristã, tem que falar em línguas, tem que renunciar à prática do pecado, e é um avivamento que marcou a história. Quando você pensa em Los Angeles hoje, você pensa sobre o quê? Quando você pensa em Los Angeles, você pensa sobre o quê? Pode ser sincero. Filmes, atores, muita coisa ruim acontecendo lá. Mas lá tem uma semente divina plantada. Na Rua Azusa, em 1906, houve um avivamento. 1730, foi liberado por pregadores como Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um rei, de um Deus irado, né? Um sermão famosíssimo. John Wesley, Charles Finney, George Whitefield pregavam a salvação somente através de Jesus Cristo. Nós vamos pensar em 1790, Estados Unidos, revolução na educação. O avivamento em 1790 nos Estados Unidos foi marcado por um aumento nas atividades missionárias que levou a criar escolas e instituições que falavam de Deus e que pregavam Bíblia. Queridos, Harvard em Boston, ela nasce através de pastores. Ela é uma instituição cristã, mas que perdeu os seus valores ao longo dos anos. Mas ela nasce num berço cristão. 1904, País de Gales, um jovem chamado Evan Roberts, um jovem mineiro galês, ele do interior, ele decidiu ter experiências profundas com Deus. E você precisa ler esse avivamento desse rapaz. Ele transformou a cidade. As pessoas fechavam seus comércios, as pessoas paravam suas atividades, tudo o que estava fazendo para ir para a igreja, porque elas queriam experimentar aquele movimento, elas queriam experimentar aquilo de Deus. Pessoas que decidiram por algo maior. Então, baseado nisso, eu tenho uma pergunta para você. Como eu tenho servido a minha geração? Como eu tenho servido a minha geração? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, no momento em que você partir, todos vão morrer, sim ou não? Jesus não voltar? A gente quer que ele volte para a gente não precisar passar por isso, né? Mas no momento em que você partir, vamos falar uma palavra mais bonita para não ficar tão pesado, no momento em que você faltar, o que vai ficar? Você acredita que as pessoas vão se lembrar do tanto que você trabalhou? De como você pagava as suas contas em dia? E é bom pagar as contas em dia, por favor. Né? Do que as pessoas vão se lembrar? O que vai ficar? O apóstolo Paulo teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco. A sua decisão tocou o mundo. Paulo escreveu as maiores cartas, as cartas paulinas do Novo Testamento. Paulo legislou a igreja. Nós caminhamos através
das estruturas que Paulo escreveu para nós, nos ensinando. Então, Paulo ele tem um encontro com Jesus e decide marcar um tempo para a igreja. Quando a gente vai olhar para Davi, ele toca a sua geração, Atos 13:36, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Davi serviu a sua geração. Queridos, todo dia eu acordo pensando assim, meu Deus, eu preciso plantar mais uma igreja. Meu Deus, eu preciso desenvolver mais um projeto social. Meu Deus, eu preciso formar mais um pastor. Meu Deus, eu preciso distribuir mais uma Bíblia. Meu Deus, eu preciso visitar mais alguém. Meu Deus, eu preciso tocar em mais uma pessoa. Mas há pessoas que elas tocam somente a sua família. E está tudo bem, ela tocou a sua família. Veja, José de Maria. O José que queria fugir quando ficou sabendo que Maria estava grávida do Espírito Santo. Que o anjo vai lá e fala para ele, você não vai fugir não, assume a família. Fica aí. José foi a única pessoa na face da terra que teve o privilégio de ser chamado de pai pelo Senhor Jesus. Porque ele decidiu assumir a paternidade terrena sobre Jesus. Que história que você lembra de José? Quantas igrejas ele plantou? Quantos projetos ele desenvolveu? Ele só cuidou ele foi homem de Deus na sua casa, na sua família. Ele ensinou valores para o seu filho, Jesus. Jesus precisou ser ensinado. Deus pega Jesus e coloca numa família e fala, essa família saudável vai ensinar ele os fundamentos que ele precisa na terra. Uma família. Agora, há pessoas que nós nem sabemos o nome delas, que nós nem sabemos o que elas fizeram, mas elas tocaram o céu. Elas não tocaram ninguém. Elas não abriram uma igreja, elas não visitaram ninguém, elas não serviram em nenhum lugar, mas elas de alguma forma tocaram o céu. Jesus, eu estava pensando sobre isso, desde que a Tânia teve o sonho sobre a questão do amigo, e a gente começou a pensar sobre esse momento aqui de hoje pela manhã, e eu me lembrei de uma história de Jesus, que ele vai pedir para 2 dos seus discípulos ir num lugar buscar um jumentinho. Eu preciso que vocês vão lá e buscam um jumento. E era uma tarefa simples, para ir lá fazer aquilo. E eu queria mostrar para você, se a Sam puder me ajudar com a Bíblia aqui, para a gente ser rápido, em Marcos 11, verso 2. E Jesus disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso o quê? Um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e traz ele aqui. Jesus deu uma ordem simples para eles fazer isso. Agora, olha o verso seguinte. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Olha aí, gente. Jesus pedindo um jumento emprestado. É a história, não é? Agora, vamos lá em João 12, 14, Sam? João 12, 14. Jesus manda lá os discípulos, e aí Jesus acontece o quê? Jesus consegue o jumentinho. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, e segundo está escrito, né? Foi uma palavra profética. Mas como que foi aquele momento em que os discípulos foram lá, obedecendo a ordem de Jesus, para pegar o jumentinho e acontecer essa palavra profética se cumprir? Você pode jogar para nós Lucas 19, 33, Sam? Lucas 19, 33. Porque todos os evangelhos contam essa história. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Ó, os donos chegaram lá. Aí eu tenho uma pergunta para você, quem que era os donos? Quem sabe falar o nome deles? Quem eram esses caras? Ninguém sabe. Mas Jesus montou no jumentinho deles emprestado. Olha o verso seguinte. Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Sabe, eu imagino Jesus pedindo o seu carro emprestado. Porque naquele dia o que tinha era o jumento. Mas hoje você acredita que Jesus ia pedir um jumento? Eu imagino Jesus pedindo o seu carro emprestado.
Eu imagino Jesus pedindo a sua casa emprestada uma vez por semana para uma célula. Eu imagino Jesus pedindo os seus lábios emprestados para você falar dele para alguém. Eu imagino Jesus pedindo para você, Senhor, eu estou te dando tanto dinheiro, me dá um pouco, para eu poder fazer algo para alguém, para abençoar uma vida. Queridos, na pandemia, nós distribuímos aqui nessa terra e no Brasil toneladas de alimentos. E a igreja continua fazendo isso até hoje. A igreja é uma igreja abençoadora, porque ela tem um povo abençoado. Jesus pedindo para você algo emprestado para ele fazer algo na vida de alguém, para ele fazer alguma coisa. Então, quando você está lá andando no seu carro, lembra que Jesus pode precisar dele. Quando você estiver lá limpando a sua casa, o seu sofá, lembra que Jesus pode precisar dele. Eu me lembro de uma pessoa que ela comprou uma casa muito linda, lá no Brasil. E aí a casa toda linda, aí nós fomos lá, fizemos aquele culto de ação de graça, e ela totalmente envolvida com a obra. Aí eu olhava aquele sofá lindo, a parede assim, aquele palha, bem clarinho, assim, coisa mais linda, aquele tapete. Eu falei, acabou a célula dela agora. Eu duvido que ela vai aceitar a menina aqui na casa dela. Não vai acontecer, não. Falei, olha, parabéns pela tua casa, é muito linda. Assim, mas e a tua célula agora? Eu falei assim, pastor, estou doida para fazer a primeira célula, que logo trazer aquela multidão de gente para cá, ver aqueles meninos correndo para todo lado. Eu falei, mas os meninos vai pular no teu sofá, vai sujar a tua parede. Ele falou, pastor, Deus me deu isso aqui, é para usar para ele, pastor. Está na bênção. Eu me lembro que quando nós começamos a chamar aqui, e logo ali na quarta, quinto culto, nosso de meio de semana, acho que foi, final de semana, eu não estava aqui, eu tive que fazer um negócio, e aí foi lá na casa da Janine. E aí, o Valdir, meu amigo, tinha plantado umas cebolinhas lá no fundo. O Igor, madrugada, o Igor me chamou, pastor, acabaram com as cebolinhas da Janine. Eu falei, olha, pede perdão e vamos ver se ela quer que a gente planta cebolinha nova, ver o que faz. Não, pastor, a minha casa está para servir o Senhor Jesus. Agora, quantas vezes nós dissemos não para Jesus? Quantas vezes ele só nos pediu emprestado e nós falamos não? Eu estava de férias. Eu saí de Itaberaí com a minha família e nós fomos para Rondônia. Meu sogro e minha sogra morando em Rondônia. E aí chegamos na casa dele. Eu cheguei à tarde, era uma sexta-feira à tarde, se eu não me recordo, um sábado à tarde. Eu cheguei e sentei a gente chega de viagem meio assim, agitado ainda, né? E eu sentei. E aí estou lá sentado, pensando um pouquinho, relaxando da viagem. De carro é muito estressante, viagem longa, né? E o pastor da igreja local chegou. Aí chegou e entrou e falou assim, ô pastor Edson, que bênção que o senhor está aqui. Eu falei, glória a Deus, bom ver você também. Ele falou, pastor, eu estou tão feliz. A irmã Maria, que é a mãe da Tânia, ela falou que o senhor viria. E eu falei, Deus, obrigado por o senhor estar enviando o pastor Edson. Eu falei, cara, eu estou de férias. Eu vim para cá para descansar, cara. Eu vim para cá. Não, pastor, você não veio. Pastor, de Deus, surgiu uma emergência, eu vou ter que viajar, eu não tenho ninguém para pregar no culto de amanhã à noite. E olha, o senhor está aqui, é de Deus, o senhor vai pregar amanhã no culto. Eu falei, nem no culto eu vou, filho. Quanto mais pregar. Falei, não, pastor, o senhor tem que ir. Eu falei, não vou, meu filho, eu estou de férias. Férias, eu estou descansando. Não, o senhor não vai fazer um negócio desse comigo, não. Eu falei, vou. Falei, não, pastor. E a Tânia, eu e Iano, né, a cena, né? Você vai fazer? Vou. Não fui no culto. Não preguei no culto. Deixei o pastor na mão. Naquele período que eu decidi tirar férias, porque a minha agenda estava muito corrida. No Brasil, eu tinha uma agenda maluca de um lado para o outro, né, Lu? Não parava, era viajando de um lado para o outro, pregando, enfim, e eu precisava descansar realmente, eu estava cansado, e eu queria descansar. E eu falei não para ele com muita naturalidade para mim, porque eu tinha ido para descansar. E eu passei o resto do tempo lá, descansei, voltei para casa, e minha agenda secou. Ninguém ligava,
E-mail, mensagem, sinal de fumaça, WhatsApp, nada. Ninguém me chamava. Ninguém. Um ano sem receber um convite para pregar, para fazer coisa. Um ano. Estou orando no meu quarto de oração com Deus. Eu falei, Deus, o que aconteceu? Ele falou, você está de férias. Oh, Jesus amado. Aí eu lembrei, Paulo vai dizer na 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então eu começava a orar assim, falar, Deus, o Senhor me perdoa, eu errei, eu estou falho, Deus, eu sou pecador. Eu ia conversar com Deus acabando comigo. Eu falava para Deus tudo de ruim sobre mim, eu não sirvo para nada, Deus, eu não valho nada, eu sou nada mesmo, o Senhor me perdoa. E eu falei assim, peraí, eu estou falando mal de mim para Jesus? Eu não posso fazer isso. Eu sou nova criatura. Então eu comecei, falei, Deus, olha, o Senhor me perdoa, porque naquele dia eu não manifestei a nova criatura que eu sou. Eu estou aqui para ser nova criatura na presença do Senhor. Então, às vezes, você tem dito não para algumas coisas para Deus, começa a dizer sim. Nunca rejeite, diga sim. Fala, Deus, eu estou aqui, eu quero ser usado. E se eu pecar, se eu errar, Deus, o Senhor me perdoa que eu não manifestei a nova criatura que eu sou. Porque eu quero te servir, eu quero andar na tua presença. Amém, querido? Você está me compreendendo? Tá indo bem? Eu quero contar uma outra história para você que está lá em Êxodo capítulo 17, verso 10. Êxodo 17, 10. Olha, o texto está escrito assim: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Josué, ele era o general de guerra. Então ele ir lá lutar, estava tudo certo, não tinha nada de errado. Os amalequitas eram como se fossem os piratas da época. Os camaradas que tomavam, roubavam, matavam. Então, e eles impediram o povo de Deus de atravessar. Deus ficou com ira contra eles. Deus falou, eu vou destruir os amalequitas da face da terra. Esse povo eu vou destruir com eles. E Josué vai lá para fazer essa luta, uma ordenança. E quando Josué está lá no campo de batalha lutando, porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Olha, Moisés era o chefe maior, o presidente da nação, o comandante. Então tudo bem Moisés subir lá no monte para interceder, para orar. Arão era o sumo sacerdote. Arão era o camarada que era o responsável pelo cuidado espiritual do povo, por levar o povo na presença de Deus. Então, está lá Moisés como líder, intercedendo, está lá Arão do lado de Moisés, que era o sacerdote, e está lá no campo de batalha Josué, que era o general de guerra. Está tudo certo. Mas e Ur? Quem é esse Ur? Quem é esse rapaz que está lá junto com Moisés? Agora, olha o verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Olha o poder da intercessão aí, queridos. Olha o verso 12 agora. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. E assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, porque era pesado demais para Moisés como líder fazer. Então Moisés está ali pesado demais para ele fazer. Arão, que era o sacerdote, está lá ajudando, falou, eu vou ajudar, eu vou fazer, porque eu sou o sacerdote, eu estou junto com ele, Deus me colocou do lado. Mas Ur não. Só que Ur está lá também, fazendo o serviço. Olha o verso 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Aqui nós temos uma história, que havia uma situação, havia uma necessidade, e houve vitória. Por quê? Porque alguém se dispôs. Porque alguém disse sim. Alguém quis fazer. Nós lemos em Atos dos Apóstolos os motivos pelos quais a igreja de Jerusalém estava vivendo um avivamento espiritual. E eu acredito que nós podemos viver um avivamento espiritual. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos 2:46. Atos 2:46, diz assim o texto. Diariamente, quantas vezes por semana? Diariamente significa o quê?
Todo dia comigo, todo dia. Todo dia. Todo dia eles perseveravam, unânimes, no templo. Todo dia na igreja. Todo dia. Ah, eu vou no domingo, eu vou na quarta, eu vou na terça. Todo dia, ela está falando da igreja de Jerusalém, todo dia. Partiam o pão de casa em casa, células, pequenos grupos. Partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora olha o verso seguinte, gente, que coisa mais linda. Louvando, contando com a simpatia, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo da cidade. O povo da cidade gostava deles. Enquanto eles faziam isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, né? Então, o que eu aprendo quando eu falo de uma marca em uma geração? Eu quero deixar para você. Primeira coisa, um espírito voluntário. Um espírito voluntário. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes. Perseveravam, digam, perseveravam. Queridos, o reino cresce não por obrigação. O reino cresce, querido, porque é à disposição das pessoas. As pessoas querem fazer, as pessoas querem estar presentes. Quando eu comecei a servir na igreja local, nosso pastor é o pastor Oswaldo Coutinho. Nosso pastor há mais de 25 anos. Então, eu me lembro que ele terminou o culto, eu era diretor de uma empresa, e a gente tinha vários funcionários, trabalhava eu e o pai da Samela, nós trabalhávamos juntos. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, eu sou bom, eu sou diretor de uma empresa, eu administro muitas coisas, eu tenho formação, eu sei fazer tanto de coisa, e eu quero servir na igreja, não faço nada na igreja, me use em alguma área da igreja aqui. E ele falou assim, ô meu filho, tem tanta coisa para fazer na igreja, vai cuidar de carro no estacionamento. Eu falei, tá bom. No outro final de semana, eu fui lá, me apresentei para o diácono, líder do pessoal do estacionamento, e falei para ele assim, ó, a partir de hoje você pode contar comigo cuidando dos carros do estacionamento. Então tinha 2 cultos. Eu ia num culto com a minha família, levava a minha família para casa e voltava para o outro culto para servir e cuidar do estacionamento. Cantando, adorando, alegre, servindo as pessoas, rindo, brincando. Na segunda-feira, colocava meu paletó, minha gravata e a minha função. Foi assim que começou o meu ministério. Servindo com alegria. A igreja, ela só dá certo se você decide fazer. A igreja só dá certo. Olha, tem tantas coisas para fazer na igreja. Mas tem que haver essa disposição. Em Êxodo 24:13, pode colocar para nós Êxodo 24:13, Sam? Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, subiu onde? Monte de Deus. E o povo ia ficar sozinho. Agora olha o verso seguinte. Ele disse aos anciões, esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês, e quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então, Ur estava lá presente, eu estou lá na igreja, eu estou na igreja, eu estou na atividade da igreja, eu estou no dia a dia, eu estou servindo, eu estou envolvido. Então eu estou servindo, eu estou envolvindo. Ninguém me sabe, ninguém me vê, mas chega um momento em que Deus me usa. Porque eu estou lá, eu estou no meio, eu estou fazendo a coisa. Aquele Ur que segurou as mãos de Moisés quando ninguém via, que não falou nada, agora estava sendo reconhecido. Queridos, olha, o pastor prepara a semana inteira o sermão. O pastor ele jejua, o pastor ele ora, e se ele receber aplausos pelo sermão já é recompensa. É a função dele. Essa é a função do pastor. O pastor está aqui para quê? Para pregar. Essa é a função dele. Agora, veja, queridos, o pessoal da música, você acha que ele chega aqui com a música pronta? Brota assim? Ou agora, hoje nós vamos adorar essa que nós recebeu agora fresquinha do céu. Não, querido, tem que ensaiar, tem que jejuar, tem que pegar um instrumento em casa, tem que abrir mão da família, tem que abrir mão do tempo, tem que se gastar. A galera da música rala muito para poder fazer com excelência aqui. Pessoal do audiovisual, pessoal do Ministério Infantil, Renata, Sabrina, não chega aqui hoje, gente, o que será que nós vamos fazer? Não, é a semana inteira pensando, meu Deus, eu estou na escala, o que eu vou dar para esses meninos? O que eu vou fazer? A Renata fala, pastor, hoje me deu uma estratégia aqui, pastor, está meio quente aqui agora, esses dias, então o que eu faço? Eu procuro manter eles calminho,
Olha, é gente se gastando, gente se doando. Sabe por que tem um café da manhã lá para a gente tomar? Quem toma café da manhã aqui de vez em quando? Sabe por que tem um café da manhã para a gente tomar? Porque alguém faz. Nós não chega aqui, ele está pronto, não. Alguém faz. Alguém levanta mais cedo e prepara. Sabe por que tem um lanche na quarta-feira? Porque alguém prepara. Sabe por que as pessoas podem ir na tua casa? Porque você abre a tua casa, você limpa ela, se organiza, você prepara a lição. Você se envolve com essa obra. É cada um servindo, gente que ninguém vê. Olha, o diaconato da igreja serve com excelência. Eu sou apaixonado. O Eliseu e a Glória, que estão de férias, descansando, glória a Deus, aleluia. Né? E se você nos assistir, Eliseu e Glória, são amados, Deus abençoe. Eles têm aqui a organização. E uma das funções deles é organizar a mesa da ceia. Não é? A mesa da ceia. Então, eles fazem isso com excelência, mas aí teve o feriado, eles viajaram para o feriado, e aí sobrou para alguém organizar a mesa da ceia, tinha que organizar. Dona Cristina falou assim, Dona Kelsey, Belvedere, é contigo, arruma aqui. E a Kelsey veio e fez, ficou um negócio lindo, extraordinário, espetacular. Né? O Eliseu olhou aquilo e falou assim, acabou agora. Daqui para frente, só Kelsey. Você está entendendo, querido? A excelência vai fazendo a igreja acontecer. É lindo a igreja que tem pessoas servindo, porque esse serviço ele gera santidade. A pessoa tem que jejuar, a pessoa tem que orar, a pessoa não pode pecar, porque eu estou servindo a casa do Senhor. Gera santidade, gera significado. Eu tenho uma função, eu faço algo, é as nossas vidas, mas não é só isso. Ur foi reconhecido, mas não é só isso. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 31:2. E a segunda coisa que eu entendo, que são as estratégias inteligentes. Porque o texto de Atos diz que eles perseveravam unânimes, todos os dias, no templo, de casa em casa, tinham uma estratégia inteligente de trabalho. Olha o verso 2, de Êxodo 31. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de quem? Filho de quem? E filho de? Então ele era neto. Olha o avô aqui, ó. Aí agora Deus fala assim, ó, eu vou usar o neto desse cara. Esse cara é bom. Eu vou usar o neto dele. Da tribo de Judá. Judá significa louvor, tá, gente? Nosso Senhor Jesus é da tribo de Judá. Olha o verso seguinte. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Olha o verso 4. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, olha o verso 5, para lapidação de pedras de engastes, para talho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Aí Deus agora quer construir o templo. Eu preciso construir o templo, tem que ser lindo, as pessoas vão elogiar, as pessoas vão passar pelo templo assim, uau, o que é isso? Meu Deus, que coisa mais linda, quem fez isso? Quem foi que fez? O neto de Ur. Deus o capacitou, o vô esse cara é bom, eu vou pegar a geração dele, e eu vou fazer a geração dele ser reconhecida e ser elogiada. Olha que coisa mais linda, decida servir, tenha um coração voluntário de servo, escolha viver em santidade. Jesus ensinou, olha, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Ur está lá segurando a mão de Moisés, está lá, ninguém vê no monte, sozinho segurando a mão de Moisés. Passam-se os anos, o neto dele está lá no templo, responsável por toda a obra, organizando tudo, fazendo tudo. Ninguém via, ninguém elogiava, sem murmuração, sem reclamação, com alegria, porque Deus precisava capacitar alguém para uma grande obra. E Deus vai escolher quem? O neto dele. Servir assim, queridos, é uma estratégia inteligente. Uma geração pode ser transformada pela sua disposição. Os teus netos, os teus bisnetos podem estar fazendo coisas grandes para o Senhor, porque você decidiu, amém? Agora, às vezes não é somente o que nós gostamos ou queremos. A vida cristã, ela é feita de renúncias. Não existe vida cristã sem renúncia. Não dá para você dizer que você é cristão se você não renunciar a práticas do pecado. Se você não dizer não para algumas coisas, se você não abrir mão de algumas atividades. Vida cristã é renúncia. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos desanimados. Vai lá, se esforça, faz a si mesmo.
Quarta-feira, eu estava com o Ronaldo, falei, ei, Ronaldo, como é que foi o dia? Ele falou assim, estou moído, pastor. Moído, cansado. O dia foi longo, sol quente. Mas estava aqui, ó, agarrado, servindo. Veio para a responsabilidade dele, das 7 às 8, a responsabilidade dele. Estava aqui, ó, cansado, depois de um dia de serviço, moído, fazendo o papel dele. Por quê? Porque decidiu ser um voluntário precioso, que serve com alegria. Às vezes, alguns trabalham até de madrugada. Aí, no outro dia, pela manhã, está logo agarrado novamente, porque decidiu servir. Passou a noite acordado, teve problemas, mas vai lá servir. Eu quero mostrar uma passagem para você, lá em Lucas 23, 26. Estou caminhando por fim, quero chamar o Igor aqui. Lucas 23, 26. Jesus está levando a cruz para ser crucificado. Diz o texto assim: enquanto conduziam, eles agarraram um cirineu chamado Simão, que vinha da onde? Vinha da onde? Do campo. Trabalhou o dia inteiro, sol quente, cansado. E puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Esse homem cirineu, cansado, de um dia de trabalho pesado, ele decide agora ir para casa descansar. Imagina, né, Peter? Depois de um dia de trabalho, cansado, puxado, né? Ele fala assim, cara, doido para chegar em casa, colocar os pés, esticar os pés um pouquinho, descansar, comer alguma coisa. Imagina, depois do dia de trabalho, ele está lá moído, arrebentado, pensando na família, pensando em casa, pensando no sofá, pensando numa comida quente. E aí ele vê um movimento. Quando ele vê aquele movimento, ele fala, mas o que está acontecendo? Eu vou lá. Os caras falam, vem cá, é você mesmo. Eu vou usar você. Obrigam ele a carregar a cruz. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos confusos, mas nós precisamos entender que vida cristã tem renúncias. Às vezes nós fazemos não é porque é bom, não é porque nós gostamos, mas é porque nós somos obrigados. Há um preço. Olha, em Mateus 27, 32 diz, a quem obrigaram a carregar a cruz. Imagina a recompensa desse homem no céu. Pensa comigo. Terceira coisa que eu aprendo, ambientes saudáveis. Você já percebeu que há pessoas que elas parecem que elas estão sempre satisfeitas? Sempre alegres? Está sempre rindo? E aí, está tudo bem com você? Ixi, maravilha, o Marcos é desse. Pastor! Esse X, ele vai longe, esse X. Pastor! Ele me liga, né? Ele me liga. Pastor! Fala, Marcão. Só estou ligando porque eu estou com saudades, pastor. Sempre alegre, sempre satisfeito. Alegria contagiante, unção contagiante, motivação contagiante. O texto de Atos diz que a igreja servia com alegria. Mas diz que eles serviam, além de alegria, eles serviam com singeleza de coração. Pastor, o que é singeleza de coração? Simplicidade, humildade, ser voluntário, né? Sinceridade, fazer do seu ambiente o melhor que você puder, construir algo bom. Olha, singeleza de coração é você entender o coração. Ele está falando de singeleza de coração. Você precisa pensar assim, coração, bate. Tem que falar para ele, bate. Meu coração está precisando bater mais. Acontece isso? Não acontece. Meu coração está precisando bater mais. Acorda pela manhã, acorda coração. Não acontece isso. O coração é um músculo voluntário. Singeleza de coração. Fazer com simplicidade, de forma voluntária. Eu quero, eu me alegro com isso. E por isso eles caíram na simpatia de todo o povo. Judá significa louvor. Pessoa que canta, que se alegra, que tem prazer em Deus. Ur é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos o DNA da tribo de Judá. Nós somos homens e mulheres que servem com alegria, que têm prazer. E o texto vai dizer então que o Senhor lhes acrescentou. Como é que o Senhor acrescentava? A comunidade via eles trabalhando. Isso aponta para a proatividade.
você fazer algo. Para você estar aqui, alguém um dia te convidou, sim ou não? Para você estar aqui, alguém um dia orou por você, sim ou não? Sim ou não? Então, nessa manhã, eu quero motivar você a ser a segurar uma das minhas mãos. Quero motivar você a servir a igreja junto comigo. Eu quero motivar você a sair daqui e não ir para casa somente, mas passar ali, ó, no Michael, na Anne, na Mariane, que estava por aí em algum lugar também, na Carol, no Natan, estão ali, a galera prepararam. Vai vir aqui? Vai trazer aqui? Então vem. E você encontrar alguém e convidar a pessoa para estar aqui na quarta, para estar na célula na quinta, para vir no domingo que vem na ceia do Senhor. Eu quero motivar você a marcar a sua geração. Assim como Ur marcou a dele, você marcar a sua geração com a sua atitude de servir ao Senhor. Amém? Pronto. O chocolate é para os amigos que estão aqui. Ok? Aí nós temos a balinha e nós temos a garrafinha de água. Olha que bonitinho, gente. Olha que charme que eles fizeram. Aí esse aqui você vai pegar para levar. Eu tenho um amigo para convidar. Aí você pode procurar o Mike e a Anne. E depois o restante você vai fazer. Não, vai procurar os meninos para levar o convite. E ainda, se nós vamos distribuir isso tudo aqui, vocês vão fazer uma ação. Graças a paz, igreja. As garrafinhas, a gente tem ali algumas bolsas, são 20 garrafinhas em cada bolsa, só 160. E a gente vai fazer uma ação no parque, na porta de um supermercado, só passar e entregar para a pessoa, falar, Jesus te ama. Se vocês sentirem, né, que a pessoa está assim, precisa de alguma oração, pare, ora para a pessoa. Mas a mensagem é simples, entregar a garrafinha e falar assim, Jesus te ama, feliz dia do amigo. Entrega a garrafinha. Deus vai fazer o restante. É isso que queima no nosso coração. Amém? Aí quem tiver o interesse, né? Quem tiver interesse na garrafinha também tem um QR Code. Se a pessoa quiser entrar em contato ou quiser participar do grupo lá, é só ela escanear o QR Code, ela vai direto para um grupo. Tá? É bom instruir também. Quem tiver disposição de servir, é bom instruir a pessoa que está recebendo a garrafinha a fazer isso. Porque elas vão entrar no grupo. Lá no grupo elas vão receber mensagens, ali. Participando conosco, amém? Aí quem tiver interesse é só nos procurar ali que a gente vai estar distribuindo, né, a quantidade de garrafas. E é isso aí. Obrigado. Obrigado, Maico. Parabéns, família. E aqui também tem os nossos dados, né? Tem os nossos dados aqui da igreja. Eu quero motivar você a fazer um amigo hoje, ou lembrar de um amigo, ir até ele e falar, olha, alguém que está desviado, que está esfriado na fé. Alguém que ainda não foi para uma igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quero que você feche teus olhos. Nós estamos encerrando, gente. Feche teus olhos. Vamos lá. Abre o teu olho aí. Para você receber teu chocolate. Vai lá. Feche teus olhos que eu quero orar com você depois que você recebeu o teu chocolate. Faz assim com a tua mão. Mais uma vez eu quero dar os parabéns ao pessoal que fez com tanta excelência. Parabéns a você pelo dia do amigo. Vai recebendo aí. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor reunida nessa manhã, eu quero, de forma profética, através desse ato, que nós estamos entregando um mimo para cada pessoa, declarar uma igreja amiga, uma igreja que cresce em graça, sabedoria, estatura física e espiritual, uma igreja que tem alegria e singeleza de coração, um espírito voluntário em servir. Uma geração de Ur que se levanta. Uma geração de homens e mulheres apaixonados pelo Evangelho.
sedentos pela palavra de Deus, que decidem andar em todo o tempo servindo ao Senhor. Vem com graça sobre nós. Vem com graça sobre nós, Pai. Toca nas mãos de cada um aqui. Capacita para o chamado, capacita para a boa obra. Faz o coração arder, Pai, queimar. Leva-nos a este lugar onde nós servimos ao Senhor com excelência, com alegria, com transparência. Onde o Senhor tem prazer em nós. Onde haja unidade, onde haja comunhão, onde haja vida e vida com abundância. Obrigado, Deus, por cada um que serve com alegria. Obrigado, Deus, por cada voluntário, cada homem e mulher. Oh Deus, aqueles que nós não falamos aqui, que nós não citamos. Aqueles, ó Deus, que servem, ó Deus, no oculto, Pai. Eu sei que o coração deles fazem com alegria, fazem com amor, que nem sempre são reconhecidos como deveriam. Nos perdoe por isso, mas o coração deles tem esse prazer em servir ao Senhor e continuarão servindo. Então obrigado a cada um, Pai, que serve. Obrigado a cada homem, cada mulher. Obrigado, Deus, pelos voluntários do reino que são espalhados pela face da terra. Homens e mulheres que abriram mão das suas vidas para servirem o reino do Senhor. Faz de nós, Pai, cada vez mais igreja, cada vez mais povo seu. E que nessa terra nós possamos marcar essa geração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar uma canção. Diga assim, ó, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não abandonados, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja e o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja e o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos Pelo que vem. Levante sua voz nesse momento. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga perseguição. A perseguição não parou, a igreja e o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou, a igreja e o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. E o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga mais uma vez, a perseguição. A perseguição não parou, a igreja e o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você está abençoado nessa manhã? Obrigado pela tua presença. Não sai sem pegar seu kit, por favor. Se você quiser ir junto com a ação com os meninos, vamos lá, eu vou estar junto. Se você quiser ir para casa, passe por alguém, dá um abraço, deixa uma mensagem, convide para estar conosco. É bom demais dar conta ter você aqui, amém? E que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor Jesus seja sobre você, seja com a tua família, que o extraordinário de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que a bênção do Senhor te alcance. Assim nós oramos, abençoamos o povo de Deus, encerramos esse culto em o nome do Senhor Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Obrigado!